Olá, eu estou aqui das Faculdades Teológicas do Centro de Línguas Milênio para vos falar hoje sobre o nosso professor Frédéric Esteve, que é o nosso professor de francês, nativo da França, de Montpellier. Bonjour à tous. Bonjour! A língua francesa é muito bonita, mas a gente vai falar em português mesmo. E a curiosidade que eu quero compartilhar com todos é que a França tem muito mais a ver com o Brasil do que a gente normalmente costuma pensar. O Brasil é um país que tem uma cultura espiritualizada muito forte e vamos ver como que a França também se alinha muito com o Brasil. Apesar de toda a sua marca científica, a França combina muito bem esses dois campos da ciência e da espiritualidade, mas vamos ver o que o nosso professor Frédéric nos fala a esse respeito. Frédéric veio para o Brasil em que ano? Da primeira vez? Sim. Da primeira vez em 1995. Nossa, faz muito tempo. E trabalhava no consulado da França, no serviço cultural. Eu cuidava da difusão da cultura francesa, junto com colegas, no Brasil, através de eventos organizados pelo consulado. Aí eu me lembro do marco desse ano de 95, que foi a grande exposição do Rodin, que várias esculturas vieram do Museu Rodin de Paris e foram expostas na Pinacoteca. Eu acho que até hoje as pessoas se lembram dessa exposição, que tinha a filha toda em volta da Pinacoteca. Foi lindo. Aí eu participei também dessa difusão. Muito bom. E ainda hoje a gente pode ver algumas esculturas do Rodin lá na Pinacoteca de São Paulo, sim, é verdade. Sim. Frédéric, quando você depois retornou como professor já de línguas, de francês, é verdade? Você deu aula pelo consulado. Sim, a minha formação é engenheiro. Quando eu voltei da França, vamos dizer, quando eu vim para o Brasil da França, lá eu atuava como engenheiro, eu trabalhava simultaneamente como engenheiro aqui no Brasil e como professor de francês, numa escola que ensinava francês perto daqui. Ok, então a minha primeira pergunta é, o que te fez migrar desse ensino tradicional do francês para a Milênio, que te trazia uma proposta já diferente, não foi que você viu pelo jornal? Sim, eu trabalhava nessa escola já há 3 anos, ensinando francês de forma tradicional. Quando eu conheci a Millennium, através do jornal Stop a Destruição do Mundo, primeiro eu falei, mas que método é esse? Nunca conheci um método assim, psicolinguístico, terapêutico, para aprender o idioma. E afinal, o que tem a ver a parte terapêutica com o ensino de idioma? Que à primeira vista é uma coisa muito cheio de regras, de procedimento, de livro 1, livro 2, livro 3. Uhum. Aí eu me aproximei da escola, me lembro que na época eu fiz uma entrevista com uma certa Gisela. Que eu mesma. Que apresentou a escola para mim e eu falei, eu quero conhecer. Sim. Aí eu fiquei um tempo continuando na escola que eu ensinava e na Millennium para descobrir o método. Mas não durou muito. Eu fiquei uns meses na Millennium e falei, tá bom, eu quero ficar aqui. Se vocês me aceitaram, eu vou sair da outra escola e eu quero ser professor da Millennium, porque o método é muito diferente. E um jeito de aprender a falar, a conversar, que realmente os alunos gostam, destravam, desbloqueiam. E para o professor é muito prazeroso ensinar dessa forma, que é muito mais tranquilo, muito mais universal, né? Muito mais intuitivo, natural. De forma talvez assim mais concreta, o que você encontrou ali no dia a dia de professor, não sei se no material didático, na relação com os alunos, o que você encontrou que você vê que ali na prática é realmente diferente do ensino convencional? Bom, por exemplo, numa escola tradicional, você vai começar a decorar algumas coisas, aprender, e depois, para daqui a um tempo, começar a ler um texto bem simples. Aí na Millennium, já nas primeiras páginas,
tem umas dicas para você se apresentar, mas já se depara com um texto normal, não um texto simplificado, um texto trilógico, né? Que vai falar do assunto que é do interesse do aluno, por exemplo, como que eu lido com o afeto, eu brigo muito com os outros, o que é cultura, afinal. São textos que encantam os alunos. Aí eles esquecem mas isso é o quê? Esse é um verbo, esse é uma partícula, e eles têm interesse pelo conteúdo do texto. E isso faz que eles esqueçam um pouco que eles estão começando e já querem falar em cima do texto. E sai o que sai, mas ele já começa a se jogar, um pouco em português, um pouco em francês, e já se interessa pelo assunto. E não trava porque eu vou ter que decorar esse verbo antes de falar. Que isso os alunos não gostam, de aprender muitas regras para depois começar a falar. Eles já querem falar. Essa coisa dos assuntos, talvez aqui ao longo da nossa conversa a gente ainda fala mais. Sim. Mas é uma outra dimensão que não é só a parte intelectual. Mexe com afeto, com as emoções e, de facto, o envolvimento do assunto, que do aluno com o assunto muda totalmente a postura dele, né? Sim. Bacana. Agora a próxima pergunta tem a ver com a sua cultura. Você vem de um país com tradições importantíssimas. A França dominou o mundo, a cultura francesa dominou o mundo, né? Antes da cultura anglófona era a francesa. Sim. Detalhe que nem todo mundo sabe, a gente ouve falar sobre o Renascimento ligado à Itália, mas não sabe o papel que a França teve, né? E justamente eram as discussões teológicas que aconteciam lá na Sorbonne, com os grandes teólogos, temos São Bernardo, Duns Scotus e muitos outros, que fizeram mudar a mentalidade, abrir a mentalidade a partir da teologia e dar origem ao Renascimento. Outro fator também que eu acho muito importante, que é importante para o brasileiro, que é a questão do espiritismo. É muito popular no Brasil, mas teve origem na França. Então, de facto, é uma cultura que influenciou muito, muito o Brasil. E o Brasil visita a França mais do que qualquer outro país também, né? É o país mais visitado pelos brasileiros. Agora, você, como francês, pensando na sua cultura, na sua educação, você consegue fazer uma ponte de semelhança com o que você sente da sua vida no Brasil? Qual o paralelo que você próprio sente entre as duas culturas? Bom, eu nasci no sul da França, que já favorece a parte latina, vamos dizer. Eu nasci perto da Espanha, da Itália. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu encontrei uma cultura latina que eu já conhecia e já gostava, tá? E o que me encantou no Brasil, quando eu cheguei, é essa parte da simplicidade nas relações entre as pessoas. A gentileza é a simplicidade no trato entre as pessoas. Que na França, por ser um país europeu, talvez tem relações mais formais entre as pessoas. Então, isso me encantou. Isso me encantou. Até hoje me encanta, inclusive. Sim. E quando eu volto para a França, visitar a minha família e ficar um tempo lá, o que eu faço? Eu tento trazer um pouco do que eu aprendi no Brasil, como um francês que agora mora no Brasil já há um tempão, para lá, de volta, para mostrar que essa gentileza, essa simplicidade das relações entre as pessoas é natural, é uma coisa que é gostosa, como você fala no Brasil, é gostosa. E os franceses gostam. Sim. Talvez, às vezes, não se permitam. Mas quando os franceses chegam aqui, eles redescobrem isso e eles já mudam um pouco. Próprio francês. Frederic, e aí você acha que a Millennium pode ter te facilitado, ajudado a se sentir mais integrado nessa cultura? Na cultura do Brasil? Não, nessa cultura assim, mais humana, com descontraída. Certeza, com certeza, porque o método
ensinado na Millennium, baseado então no trabalho do Dr. Kepper, da ciência trilógica, ele preza muito, ele foca muito no aspecto afetuoso, no aspecto integral, universal e afetuoso do ser humano, que tem tudo a ver com a cultura brasileira. Então, isso que eu descobri no Brasil, da primeira vez que eu pisei aqui, eu encontrei em cheio na Millennium. Só que não encontrei somente, vamos dizer, com a cultura francesa, mas com todas as culturas, né? Através de todos os idiomas que são ensinados na Millennium. Você encontrou uma portuguesa, um italiano, um canadense. Uma finlandesa, suecos. Pessoas de várias nacionalidades, né? Que tinha isso como denominador comum. Esse calor nas relações, essa simplicidade, esse afeto. E não o afeto somente entre os professores, mas também para com os alunos. Quando os alunos falam da Millennium, eles falam com muito carinho. Eles não falam como uma escola de idioma que hoje eu vou estar na escola A, amanhã eu vou estar na escola B. Não, eles falam, vai na Millennium, lá você vai aprender, lá é diferente. Mas o que é diferente? Todo esse calor, esse aspecto de simplicidade, de afeto, de relaxamento no aprendizagem, realmente é uma coisa única. Né? Por eu ter sido professor de outra escola, e da Millennium, eu vivi na pele como professor essa experiência, que os alunos vivem como alunos. Hein? Quase como amigos, né? Entra para o clube de amigos. Exatamente. Então você já está abordando a questão que eu ia trabalhar agora a seguir, que é o método tirando o medo de falar. Sim. Então você vê nesse ambiente um dos fatores que ajuda a eliminar o medo? Um dos fatores é os alunos entenderem que eles já podem falar, Sim. eles já podem se comunicar sem precisar ficar escutando muito, decorando regras. E principalmente, se erra, tudo bem, pelo menos você falou. Da próxima vez você vai falar melhor. Isso. E os professores facilitam a fala do aluno, corrige quando é necessário, mas não ficam rígidos em cima de regras ou de... Não, tem que repetir 15 vezes até não errar, porque é isso que trava o aluno. Então o aluno já está tenso porque ele vai falar um idioma que não é dele, na frente de uma classe que tem pessoas que falam melhor que ele, de um professor que às vezes é nativo. Né? E imagina a tensão, primeiro dia de aula. Sim. Então, tudo que ele quer é se sentir à vontade para falar o que ele vai conseguir falar. E isso na Millennium não são os professores que falam, são os alunos que falam. A gente consegue sentir esse bem-estar, mesmo no primeiro dia de aula, para poder falar o que vem na cabeça, o que vem na mente, na boca, mesmo com erro. Mas pelo menos a gente sai da primeira aula com algumas coisas faladas. Essa questão de falar o que pensa é geralmente onde surge muito constrangimento de aceitação. Será que as pessoas vão aceitar as minhas ideias se as minhas ideias não forem exatamente iguais às que são aceites pelo grupo? Então, há muitos problemas aí nessa coisa da gente falar o que pensa em público, né? Sim. E na Millennium, de facto, isso é muito acolhedor. Frederic, então, quando a gente fala que é um método terapêutico, acho que você já deu dicas de como isso acontece naturalmente, né? Sem a gente quase perceber. Se a gente vai numa terapia, a gente vai assim tenso, porque vai trabalhar com os nossos problemas. Mas vai para a aula de francês, vai descontraído, vai conversar com amigos sobre uma cultura bonita, artística, e daí a terapia vai acontecendo, né? As tensões vão diminuindo. Tem um exemplo prático. Uma aluna que entrou recentemente, ela trabalha numa empresa francesa. Então, ela gosta da língua, mas ela precisa da língua também. Então, ela se sente um pouco pressionada para aprender o francês, que ela gosta, mas o que ela precisa também para a empresa. E nas primeiras aulas, ela não queria falar muito. Ela falava, será que eu já posso falar assim? Aí ela começava a frase e parava. Eu falei, mas por que você para no meio da frase?
porque eu não tenho certeza se vai ficar correto o que eu vou falar na sequência. Eu falei, e aí? Fala. Se sair errado, depois eu te mostro como falar. Aí ela ficou travada no meio da frase. Ela escutou o que eu falei. Ela falou, tá bom, então eu vou terminar a frase. Terminou a frase. Acontece que saiu bem. Aí ela olhou para mim. Falei, saiu bem. Jura? Saiu bem? Saiu bem. Ah, que bom. Quer dizer, quanta atenção que... Isso, aí ela começou a relaxar, porque ela continuava a falar outras coisas. Ela errou, mas falou, bom, aqui teve uma coisa que depois você corrige, mas você viu como é gostoso? Fala, não se preocupa, fala. Aí ela relaxou. Muito bom. Então, assim, os alunos vão levando uma outra visão sobre a comunicação internacional, a comunicação com outros povos muito diferente, né? Sim. Frederic, há uma questão que eu queria trazer aqui para dar a conhecer, que tem a ver com o seu percurso dentro da instituição. Você começou como professor, mas como a Milênio faz parte de uma faculdade, você teve um desenvolvimento também profissional dentro da faculdade. Sim. Fala rapidinho para nós o que você já faz dentro da faculdade, que eu vou puxar o gancho aqui para o lado energético, que também é importante para o nosso curso de francês. Então, eu me formei em engenharia. Então, eu conheço as tecnologias da informação que hoje são presentes em tudo que fazemos. E após alguns anos na Millennium, a nossa diretora, a doutora Cláudia Pacheco, me convidou para cuidar da parte tecnológica da faculdade. Ela falou, nós estamos montando muitos cursos online. E o mundo está evoluindo, o mundo da faculdade, o mundo em geral está evoluindo para coisas mais online, ao lado do presencial. Então, você tem interesse em nos ajudar a desenvolver essa parte EAD, essa parte online? Porque é a sua formação. Eu falei, meu Deus, mas é uma coisa muito grande, será que eu vou conseguir? Numa faculdade. Numa faculdade, assim. E aí eu falei, tá bom, vamos fazer. Aí, pouco a pouco, começamos a montar os nossos cursos EAD, as nossas plataformas de curso, e aí eu comecei a cuidar do braço EAD da faculdade. E com o passar dos anos, eu também comecei a cuidar da parte administrativa da faculdade. E tudo isso também, inclusive, graças a tudo que eu tinha aprendido na Millennium sobre como que eu funciono, as minhas travas, os meus problemas, as minhas qualidades, tudo isso vem com um pacote. Ajuda onde você puder ajudar. Então, o professor na Milênio, ele também está num processo evolutivo constante, né? Sim. Um aprendizado constante. Sim. E o curso de Nova Física? Então, não posso falar, mas também você é engenheiro, Frederic. Então, nos cursos do Kep Motter, da ciência energética do Dr. Kep, você pode entrar aos poucos. Fui convidado. Aí eu me lembrei que, não somente como engenheiro, mas como radiestesista, que eu me formei em radiestesia, e como radiestesia, que é a ciência justamente de trabalhar com as energias sutis, as energias vibratórias, as energias invisíveis, que a ciência energética do Dr. Kep trabalhou muito nas explicações da nova física sobre esse universo energético que nos envolve e do qual tiramos a nossa energia. E uma das aplicações é o Kep Motter, que capta essa energia do magnetismo de fora. Então, aos poucos, também me envolver com os cursos, com essa parte do Kep Motter. E hoje é isso que eu faço também, com muito prazer e honra. Então, você dá aula de francês, trabalha no desenvolvimento das plataformas EAD e é professor do curso de Nova Física. Nós temos isso aqui mesmo. 2 livros, Cura pela Consciência, do meu lado, Magnetônica do seu lado, e são 2 livros que, além de serem usados nos cursos da faculdade, na pós-graduação em Nova Física, onde você é professor, alguns dos textos destes livros são então usados no curso de línguas, dentro do livro de francês que os alunos vão aprender a língua, né? Sim, porque o Magnetônica aqui que o Dr. Kep escreveu, e ele descreve
a ciência do magnetismo. O magnetismo. O que é esse magnetismo? Quando a gente fala de motor, de cap motor, de os ímãs captam o magnetismo, todo mundo entende, tá, eu entendi. Mas e a gente, o magnetismo? O ser humano? Por exemplo, quando ele intui alguma coisa. Eu tive uma intuição, eu tive um insight. De onde vem esse insight? Da cabeça dele? Não, porque a própria palavra insight é uma coisa que entra, mas se entra que vem de fora, não é produzido dentro da cabeça. Então esse magnetismo, essa energia essencial, essa energia escalar que nos cerca, que banha todo o universo, é desse mundo energético que a gente capta nossas ideias, tem os insights, as intuições, capta coisa de idiomas, não passa tudo pela máquina do cérebro, vem primeiro de fora, e o cérebro ele processa, vamos dizer, né? Mas a captação vem de fora. Por isso que às vezes uma pessoa começa a soltar uma frase em francês no meio da sala, mas como que eu consegui falar isso? Porque a minha cabeça não processou isso, não aprendeu isso, não decorei. Então, de onde que ela captou? De fora. Deixou entrar. Captou. Né? Através do magnetismo. Então, esse livro, Magnetônica, a gente usa alguns trechos na sala de aula para mostrar para os alunos que o conhecimento, ele nos vem de fora, e na parte intelectual, vamos dizer, ela vai processando depois para poder falar, se comunicar. Né? Mas para que eu possa captar de fora, inclusive não somente do universo energético, mas também dos outros, dos professores, dos meus colegas, eu preciso aceitar tudo isso. Por isso que eu preciso trabalhar no relaxamento, por isso que eu preciso trabalhar o afeto, a tolerância com os erros, para que tudo isso entre e seja como vamos dizer, como uma antena. Um fluxo. Um fluxo. Entra, sai. Um fluxo. Sim. Eu sou somente uma antena no meio desse fluxo. Legal. Eu não sou produtor, eu sou antena que capta e retransmite o fluxo, como a antena do rádio. Então, quando esse fluxo está operando de uma forma mais equilibrada, né? Nós precisamos deixar que a nossa consciência o processe sem criar barreiras, sem criar dúvidas. E aí, como consequência, esse livro que está aqui do meu lado fala também sobre essa consequência, que é a própria cura. Exatamente. Você deve ter alguns alunos que já tiveram a remissão de algum sintoma físico também, né? De alguns problemas de saúde. Uma aluna que estudou conosco há alguns anos e que hoje continua, ela passou por um outro idioma, está no segundo, no terceiro idioma na Millennium, e me lembro, nas primeiras aulas de francês, ela chegava e ficava com rinite. Espirrava o tempo todo. Eu falei, mas por que você espirra tanto? Porque a janela está com uma fresta aberta e está entrando poluição. Eu falei, mas você acha que a poluição está fora no pátio da escola e na sala você acha que não tem poluição? Mas eu acho que tem mais fora a poluição. Eu falei, tá bom. Aí ao longo das aulas a gente começou a trabalhar por que ela espirrava tanto, quando que isso acontecia, em que situações. E ela começou a espirrar menos, que eu perguntava para ela, e aí, como que está? Não sei, parece que não tem muita poluição agora, porque eu espirro menos. Eu falei, mas você tem certeza que é a poluição? E um belo dia, eu perguntei para ela, você reparou que faz várias horas que você não deu um espirro? Ela falou, o quê? É verdade, não tinha reparado. Mas o que aconteceu, professor? Eu falei, provavelmente você conscientizou várias coisas, porque a poluição não mudou, mas você não espirra mais. E ela parou de espirrar. Aquela reação alérgica é como uma espécie de susto, né? A pessoa vive numa tensão que tem um inimigo, né? Só que às vezes ela não percebe que esse inimigo está dentro dela, né? Isso. E ela vai percebendo, vai tomando consciência das nossas próprias ideias negativas, que são o nosso próprio inimigo, né? Exatamente. E não só isso, me lembra. Ela coçava muito a perna quando aprendia francês. Coçava muito forte. Tinha vermelhidão na pele, como uma reação alérgica.
ao que ela estava descobrindo na sala de aula. Eu via ela se coçando, eu não falava nada, mas a gente trabalhava o texto, inclusive desse livro, A Cura pela Consciência, que conscientiza o aluno por que está com uma alergia de pele, por que está espiando e tudo isso. Um belo dia a mesma coisa, foi um pouco depois dos espirros. Eu falei, você não coça mais as pernas? Ah, é verdade, não coço mais. Mas o que aconteceu? Eu falei, você que vai me falar. Porque parece que você não precisa mais coçar a perna. O aluno nem sabe direito, mas é o efeito como consequência do equilíbrio, né, que ele vai começando a ter em relação às suas emoções, né? Muito bom. Então, a sua experiência, como você daria um conselho para as pessoas que têm medo de aprender a língua ou que acham de repente que é uma língua assim de elite ou que não é uma coisa tão fundamental para elas no momento? Enfim, existem pensamentos um pouco de admiração, mas ao mesmo tempo de pôr longe aquilo que admiram, né? Em relação à língua francesa? Em relação à língua francesa, eu acho que também uma coisa que eu descobri com a minha vivência no Brasil, e depois que eu redescobri, que eu fiz a reconexão entre a França e o Brasil. Que eu sempre conto, essa história de amor que existe entre a França e o Brasil, quase desde que o Brasil foi descoberto por Cabral, do descobrimento oficial do Brasil. Sempre teve relações muito fortes, não somente dos franceses que querem invadir o Brasil, mas relações de afeto, de admiração mútua. A França admira muito o Brasil e o Brasil admira muito a França. E não pelas mesmas coisas, mas por coisas complementares. É como um casal, os dois se completam. Então, uma pessoa que quer aprender o francês não precisa ver a França como uma coisa muito alta, muito elitista, mas como um país que, desde que o Brasil é Brasil, tem uma relação afetuosa muito grande com a França, ou a França com o Brasil. Então, quem não quer estudar baseado num namoro, numa relação, num afeto? E assim tem que ser visto a aprendizagem do francês. E assim que eu aprendi o português, com muito afeto, que os meus colegas brasileiros me davam. E isso, nossa, me fez falar, tem coisas que nem sabia eu falava. Baseado no afeto e no relaxamento. Então, aqui na Milênio, os benefícios são muito grandes. Tem uma relação afetiva com o professor, com a escola, com os colegas, e tem acesso a conhecimentos de desenvolvimento científico, como é o caso da magnetônica, da energética, da psicossomática relacionada à saúde. A gente estuda o aspecto social. O que é a sociopatologia, por exemplo, a patologia da sociedade, e assuntos de ordem pessoais. A espiritualidade que você tanto citou, a ciência. A gente estuda também os aspectos das leis, mas a gente não vai decorar o Código Civil, mas os aspectos das leis. Uma análise. Uma análise das leis, de como são feitas as leis, para que servem as leis. Então, é um universo de aprendizagem que a gente descobre através dos textos, através de vídeos, através de música, através de várias coisas, que é muito amplo. E isso dá o que o Dr. Kepp chama de mentalidade universal ao aluno. Ele não vai aprender uma coisa compartimentada, categorizada, mas ele vai ter uma mente universal. E essa mente ela é muito útil para ampliar a nossa capacidade de intuir, de captar, de nos abrir para o mundo, de ser a tal da antena que serve no trabalho, que serve na família, que serve com os amigos, que serve quando eu aprendo o idioma, francês, por exemplo, um outro idioma. Então, essa mentalidade universal é um diferencial único na Millennium pela quantidade e variedade de temas abordados, usando a ciência da trilogia analítica do Dr. Kepp, que permite justamente todo esse redescobrimento do aluno com ele mesmo. E com o mundo. E com o mundo. Então, não é só para aprender a falar a língua, mas você tem, inclusive, alunos que estão há muitos anos continuamente fazendo aula de francês. Que já falam. Mas querem ter acesso a todo esse universo de conhecimentos
ricos, úteis e que alimentam a alma da gente, né? E são o alimento da alma. O alimento da alma e através do idioma. Isso, muito bom. Eu acho que já temos aqui um panorama muito interessante sobre a possibilidade de ter as aulas de francês aqui com o nosso professor Frederic Esteve, de Montpellier. Essa cara de francês não nega que ele é francês. Então, espero que vocês venham aproveitar, desfrutar desta oportunidade que é muito, muito rica e saudável. Merci beaucoup, Gisèle. Merci à pour toi. l'interview. C'était un grand plaisir d'être ici avec toi. Pour moi aussi. Oui. Alors, à tous les élèves, merci et à bientôt.